Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula bônus do Plano de Emagrecimento 2021. Se você chegou aqui, é porque você assistiu a nossa live, gostou do conteúdo que viu e quis aprofundar um pouquinho mais. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre dieta low carb. Afinal, o que é essa dieta? É uma dieta que eu posso seguir para a vida inteira? É uma estratégia a curto prazo? A gente aprendeu lá na live, né, sobre periodização, sobre quando utilizar cada estratégia. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa aula de hoje. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre dieta low carb. Será que dieta low carb é uma dieta que a gente pode seguir para a vida inteira? É uma estratégia a curto prazo? A gente já falou um pouquinho disso, né, na live sobre periodização nutricional. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa dieta, dessa estratégia. Bom, eu sempre gosto de começar falando da função dos nutrientes, né? Então, a ideia é que a gente entenda o princípio mesmo para aplicar depois na prática. Então, qual seria a função dos carboidratos no nosso organismo, né? Basicamente, a função dos carboidratos é fornecer energia para o nosso organismo, para nossas células musculares, para o tecido hepático e também para o nosso cérebro. Costumo dizer no consultório que o carboidrato é a fonte de energia que seu corpo mais gosta de utilizar para o exercício físico. Então, se você que está me assistindo pratica atividade física e busca emagrecimento, não tem por que talvez fazer uma dieta isenta total de carboidratos, ok? Já que ele é bem importante para a nossa prática de exercício físico. Então, o que seria uma dieta low carb, né? O que é que a gente pode considerar low? Costumo dizer assim, ó, se existe o low, que é baixo em carboidratos, existe o que seria normal, ou que seria adequado, ou que seria recomendado. Então, a gente vê aqui na literatura que, por exemplo, pelo Guia Alimentar da População Brasileira, uma dieta normal em carboidratos representaria ali de 55% a 75% da ingestão energética total diária proveniente de carboidratos, certo? E aí ele vai um pouco mais profundo, não sei se vocês entendem um pouco disso, separando assim, que apenas 10% dessa ingestão total de carboidratos deveria ser de açúcar livre, açúcar de mesa propriamente, sabe? E o restante deveria ser de carboidratos complexos, os carboidratos ricos em fibras, né? Como, por exemplo, as frutas, os legumes, as raízes, os cereais, ok? Então, isso que a gente vê aqui é a recomendação brasileira do que seria de uma dieta normal, certo? Bom, a gente está falando de low. Então, Bianca, o que seria o low? Eu trago aqui o que eu considero uma dieta low carb, tá bom? Sendo assim, né, que qualquer dieta com menos de 55% da ingestão energética total pode ser considerada low, certo? Já que de 55 para cima até 75 é considerada normal, abaixo de 55 a gente pode chamar de low carb. E então aqui já começa a primeira discussão de que uma dieta low carb não necessariamente é uma dieta no carb, né? Ou uma dieta onde você tira tudo que é fruta, tira tudo que é pão, tira tudo que é cereal da tua alimentação. Porque 55% é bastante, é metade da sua ingestão energética total vindo desse nutriente, certo? Mas na prática, o que é que a gente vê que as pessoas consideram uma dieta low carb e que eu coloquei bem aqui grandão, né? O que não é low carb, certo? Não é low carb manter a base da sua alimentação em embutidos e alimentos ultraprocessados. Não é low carb deixar de comer frutas. Não é low carb adicionar gordura em tudo que você for comer. Porque o que a gente pega no consultório, as pessoas fazendo, é justamente isso, achando que, já que é uma dieta com consumo baixo em carboidratos, então eu posso comer linguiça, salame, bacon no meu café da manhã. Eu sempre falo assim, imagina aquela combinação de bacon, ovos, abacate, né? E café com óleo de coco ainda, né? É uma refeição, é um café da manhã tradicionalíssimo de pessoas que pensam que estão fazendo low carb. Mas saiba que talvez o negócio não é bem assim não. Por isso eu falo aqui que não é low carb adicionar gordura no café, adicionar gordura em alimentos que não teria a necessidade, certo? E o que então, Bianca, você considera uma dieta low carb? O que é low carb para você, Bianca? Não é só para mim, não. Bom, gente, low carb é uma dieta baseada em vegetais, certo? Em legumes e vegetais, que são carboidratos sim, mas possuem pouquíssima caloria. Então,
Lembra que o princípio básico do emagrecimento, né, tá em produzir um déficit calórico, em comer menos, certo? Então você pode e deve consumir legumes e vegetais na sua dieta se você estiver fazendo uma estratégia low carb. Até porque esses alimentos são fontes de vitaminas, de minerais importantes para o nosso metabolismo. Também é low carb você consumir gorduras boas, a gordura naturalmente presente no alimento. É por isso que vira e mexe, eu coloco no meu Instagram assim, que pode comer sim a pelinha do frango se você gosta, não tem por que tirar. Assim como a picanha não é uma carne vilã para o seu processo de emagrecimento. O grande negócio é que, a gente já falou, não tem a necessidade de se adicionar demasiadamente gordura nas refeições. Mas a gordura que é naturalmente presente nos alimentos, como nas castanhas, certo? Pode e deve ser utilizada numa estratégia low carb. E também é low carb comer frutas e demais fontes naturais de carboidratos. Como, por exemplo, as raízes, abóbora, batata, mandioca, pode sim entrar na sua alimentação, na sua dieta, mesmo que você esteja fazendo uma dieta low, uma dieta baixa em carboidratos, ok? E aí eu trago para vocês, então, o que é que a gente vê na literatura, certo? Porque eu dei um pouco do que é a minha opinião referente à dieta low carb, mas a nutrição não é baseada em achismos, né? Então, o que é que a literatura mostra pra gente, o que a literatura comprova para nós? Então, primeiro é importante entender que não há um consenso do que seria uma dieta low carb, mas a gente pode separar em 3 categorias de dietas low carb, ok? Sendo a primeira uma low carb tradicional, os estudos mostrando que seria uma dieta com um consumo de até 200 gramas de carboidrato por dia. Uma low carb moderada, que seria entre 50 a 130 gramas de carboidrato por dia. E uma very low carb, que seria com um consumo de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. Aqui é onde normalmente entra as dietas cetogênicas, certo? Que é uma dieta com baixíssimo consumo de carboidratos, cerca de 5 a 10% da ingestão energética total proveniente deste nutriente. E é nessa margem também que as pessoas normalmente consideram low carb e fazem low carb. Mas sempre quando me perguntam assim no Instagram, né, o que é low carb? Eu falo assim, olha, depende do seu ponto de partida. Vamos imaginar uma pessoa que consome pão no café da manhã, com granola, com café com leite e açúcar, come biscoito ao longo do dia, come um pratão de arroz, um jantar, uma macarronada, né, um prato desse tamanho de macarrão. Então, talvez para essa pessoa que tem um consumo bem grande de carboidrato, uma dieta low com 200 gramas de carboidrato já vai ser bem low para ele. Já para outras pessoas, o que vai ser uma dieta low vai ser uma very low. Então é por isso que é difícil a gente dizer assim, quanto eu tenho que consumir de carboidrato por dia, Bianca, para estar sendo considerado uma low carb. E então, como eu falei para vocês, a nutrição não é uma ciência baseada em achismo, certo? Ou o nutricionista não deveria prescrever uma dieta baseada no que ele acha, e sim no que a literatura mostra pra gente. Então eu trouxe para vocês um estudo randomizado aqui, que seria o melhor tipo de artigo científico que a gente tem, comparando uma dieta very low carb com uma dieta low fat, certo? Então comparando uma dieta baixa em carboidratos com uma dieta baixa em gorduras no peso corporal e risco cardiovascular em mulheres. Então a gente tem um estudo aqui com um N de 53 mulheres, certo? Que seriam 53 mulheres foram estudadas durante o período do estudo científico. Elas tinham ali um IMC, né, que é que é o índice de massa corporal, demonstrando ali pra gente que elas tinham então uma obesidade do tipo grau 1, certo? O estudo teve 6 meses de duração e então a gente tem aqui a diferença dos dois grupos, onde o grupo low carb teria uma ingestão máxima de 20 gramas de carboidrato por dia, ou seja, é very mesmo, né? Porém, o ponto positivo é que essas pessoas não contavam caloria, certo? Então, a única premissa que elas tinham aqui é que elas tinham que consumir 20 gramas de carboidrato por dia. E o grupo low fat tinha uma dieta com calorias totais a serem ingeridas, sendo ali 55% proveniente de carboidrato, 15% de proteína e 30% de lipídio. O que seria uma dieta que a gente pode considerar bem dentro da normoglicídica, né? Dentro da normal em carboidratos, que a gente já falou lá atrás.
Beleza. Então, o que é que a gente tem de resultado desse artigo científico, certo? Então, o que o estudo mostra aqui pra gente, ó, ao longo das 24 semanas, né, ou seja, dos 6 meses de duração do estudo, essa linha tracejada de cima, esse grupo aqui é o grupo low fat, certo? O grupo que estava fazendo a dieta baixa em gordura. E aqui a gente tem o grupo que estava fazendo a dieta very low carb, certo? Aquela com 20 gramas de carboidrato ao dia. O que é que a gente conseguiu perceber aqui ao longo das semanas do estudo? Que esse grupo aqui teve uma perda de mais ou menos 4 quilos ao final dos 6 meses aqui, certo? Já o grupo low carb, very low, né, teve uma perda de em torno de 8,5 kg, ou seja, muito legal, né? Perdeu mais que o dobro do outro grupo. E a gente consegue perceber que, ó, mesmo depois de 12 semanas, esse grupo aqui continuou perdendo peso. E esse asteriscozinho que tem aqui significa que teve significância, né? Teve uma diferença significativa estatisticamente. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão, então, aqui? Caramba, que a dieta low carb, uma dieta very low carb, é muito legal para perda de peso, realmente, né? Então, a gente tem uma progressão de perda muito bacana ao longo de 12, de 3 meses, de até 6 meses, numa dieta baixa em carboidratos. É uma dieta que promove perda de peso, sim. Então, é errado dizer que low carb não é uma dieta boa para emagrecer. Porque não, a literatura mostra aqui pra gente que é muito boa, tá? E aí, por quê? E por que possivelmente essa dieta traz tanto sucesso? Né? Por que esses indivíduos do grupo very low carb ali tiveram tanto êxito no processo de emagrecimento? Bom, possivelmente porque, primeiro, existe sim uma menor preocupação nas calorias totais. Mas, Bianca, você fala o tempo inteiro que calorias importam, que tem que fazer déficit calórico. Entenda, o grupo fez déficit calórico. O grande negócio é que talvez é uma dieta que, para quem está iniciando, pode ser muito legal, porque você não precisa de ter ali milimetricamente uma dieta prescrita, sabe, por um profissional. E qual que é acho que o grande negócio dessa dieta aqui? Porque ela traz muita saciedade, que é uma dieta low carb, high fat, é uma dieta rica em gorduras. E a gordura tem esse papel de gerar saciedade. Possivelmente o que aconteceu com esse grupo é que eles comeram menos. Possivelmente o que aconteceu com esse grupo é que ao longo do dia eles comeram menos vezes. Ou eles comeram alimentos que davam saciedade, comeram volume legal com pouca caloria. Lembra que eu falei dos vegetais, das frutas, que são carboidratos, mas que têm pouca caloria? Então é por isso que essa dieta tem uma adesão muito grande. Outra, como é uma dieta que a gente não evita a gordura natural dos alimentos, você pode comer a pelinha do frango, você pode comer a gordurinha da picanha. Então a adesão, para quem está num processo, né, iniciando o processo de perda de peso, pode ser muito bacana, sim. E um terceiro ponto aqui, né, que eu acho muito legal da low carb, é que ela traz resultados a curto prazo. De novo, gera uma adesão no paciente muito grande. E falando da periodização, né, que a gente falou na live lá do Instagram, sim, é uma estratégia de emergência, porque como a gente consegue ver, olha, nas primeiras semanas a pessoa já perde bastante peso, certo? Então, é uma estratégia a ser usada a curto prazo, sabe? É aquela coisa do projeto verão, qual estratégia utilizar? Usa uma low carb, certo? Eu tenho uma festa daqui a um mês, o aniversário do meu filho, um casamento, talvez essa estratégia possa ser muito bacana de ser utilizada com você. E aí eu trago também, né, quem se beneficiaria, porque no estudo, apesar de eu não ter colocado aqui, ele mostrou que ao longo, né, dos 6 meses, as pessoas que fizeram dieta low carb tiveram melhoras nos marcadores inflamatórios de risco cardíaco. Então, os dislipidêmicos aqui, né, apesar desse nomão aqui, que significaria a hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia, que seja, colesterol alto e triglicérides alto, certo? Colesterol, de maneira geral, alterado.
Então essas pessoas se beneficiariam muito dessa estratégia nutricional. Assim como os diabéticos e os resistentes a insulinas, as mulheres portadoras de SOP, né? Já que normalmente a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela tem também resistência à insulina ou algumas até são diabéticas. Outra, normalmente as mulheres que têm SOP, elas estão com sobrepeso ou são obesas, principalmente daquela gordura visceral central, certo? Então, para esse público é uma estratégia muito legal. Nos obesos, por que também, né, aquela pessoa que está iniciando, tem lá em torno de 100 quilos, né? Por que é muito legal fazer essa estratégia? Porque é uma dieta gostosa. Então não vai me dizer que comer a pelinha do frango é ruim. Ou que poder comer todas as gemas dos ovos é ruim. Não. Então é uma estratégia que, ao meu ver, traz uma adesão muito grande às pessoas que estão fazendo ela, estão praticando essa estratégia. E aí, né, como eu falei pra vocês, eu quis também trazer a prática. A gente já viu a teoria, tá muito legal, very low, 20 gramas, 50 gramas. Mas, Bianca, na prática, como é que a gente pode entender, né, como seria a distribuição de uma dieta very low ao longo do dia? Então, eu trouxe aqui exemplo de 3 cardápios para vocês, tá bom? O primeiro aqui contendo 150 gramas de carboidrato por dia, onde a gente consegue ver, ó, ao longo de 4 refeições, que é uma dieta que tem bastante comida, né? Então, no café da manhã, por exemplo, essa pessoa poderia comer mamão, ou melão, ou banana. Olha só, não é uma dieta isenta de frutas. Poderia comer ali aveia, né? Mamão com aveia, por exemplo, no café da manhã. No almoço, ela tem ali salada de folhas à vontade, legume. Olha só, se essa pessoa comer abobrinha, pode comer 140 gramas de abobrinha. É bastante, né, legume. Então, quando eu tô falando pra vocês assim, ó, sempre falo lá no Instagram, a base da dieta do emagrecimento é em vegetais. É isso. Vegetal tem pouca caloria, densidade energética baixa. Não é comer pouco, é comer pouca caloria, certo? Mas em 150 gramas de carboidrato dia, cabe ainda, ó, usar arroz no almoço, arroz no jantar, grão de bico ou feijão. Então, não é uma dieta sem arroz e feijão, né? Na parte da tarde, a gente tem aqui, ó, que essa pessoa poderia comer fruta com granola, ou poderia também aqui, ó, fazer a minha estratégia, né, de pré-pós-treino aqui, que é o pãozinho com doce de leite, 2 fatias de pão com doce de leite, mais ameixa, né? Então, não é uma dieta onde se come pouco, certo? E é uma dieta que cabe doce, certo? Mas é claro que a gente está falando de uma low carb, considerando 150 gramas de carboidrato por dia. Quando a gente vem para um cardápio com 100 gramas de carboidrato por dia, ela já restringe um pouco mais, obviamente. Então a gente tem ali, ó, segue a frutinha do café da manhã, mas no almoço a gente vê que a quantidade de arroz já reduziu, já no lanche da tarde a gente já não tem aquele doce de leite, já não tem aquelas 2 fatias de pão, mas ainda assim, ao meu ver, é uma dieta muito permissível, é uma dieta muito gostosa de se fazer. E quando a gente vem para very low, né, que seria uma dieta ali com em torno de 50 gramas de carboidrato ao dia, aí sim, essa é uma dieta um pouco mais restrita. E ainda, lá, ó, a gente vê que a pessoa pode comer arroz numa dieta very low carb. Só que a gente tem uma colherzinha só ali no almoço, uma colherzinha no jantar, mas ainda tem fruta no café da manhã, ainda tem fruta no lanche da tarde. Então, não tem por que fazer uma restrição tão severa, certo? A gente vê que 50 gramas de carboidrato por dia ainda é bastante comida. Por isso, gente, é importante entender que, sim, a dieta low carb funciona. Funciona para todo mundo? Talvez não. Tem como a gente saber tem como eu te orientar sem te conhecer qual dessas 3 distribuições que você tem que fazer? Não, não tem, porque eu não sei de onde você partiu, eu não sei que nível de atividade física que você pratica, certo? Eu não sei se você tem uma quantidade muscular interessante, uma boa massa muscular ou não, mas que é uma estratégia que funciona, principalmente a curto prazo, sim, funciona sim. E é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia, na minha prática de consultório. É uma estratégia que pode sim contribuir para a melhora de marcadores cardíacos.
E sim, é uma estratégia que pode, né, principalmente uma very low, que pode se encaixar na periodização do seu processo de emagrecimento. Talvez fazer uma estratégia ali de curto prazo, very low, sabe? 2 ou 3 meses numa estratégia dessa, depois sobe para uma dieta em torno de moderada, né, em torno de 100 gramas, depois vem para uma low carb tradicional, enfim, ou pode ser o contrário, começa com uma de 150 e vem reduzindo, né, até uma dieta very low. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais dessa estratégia, dessa dieta e que consigam aplicar ela aí na rotina de vocês, no seu plano de emagrecimento ao longo desse ano.